Demorou, mas a primeira edição do Jobcast está de volta. E a gente vai falar. Queria agradecer o Zezinho e o Léo por aceitar a participação na primeira edição. Demorou, mas a gente vai falar de um tema que basicamente tem a mesma polêmica do tema da cerveja. E a gente vai separar aqui e falar de celebridade na propaganda. Eu peguei 3 pontos. O comercial, que ele é criativo, que ele é aceitável, que ele é ridículo e que ele é o meio termo. O meio termo, o que é discutível. Que é discutível. Aí até falar que o carro-chefe que me inspirou a gravar esse tema foi esse novo da Claro, que tem o Neymar e o Ronaldo, que é aquele lance do desliga você, que tem dois caras, duas celebridades do futebol e tal, em voga. Vou falar do novo da TIM, que tem o Rodrigo Santoro, que eles vão de contraponto ao que eles fazem no comercial. É criativo, é bacaninha, que é aceitável, que é o Rodrigo Santoro, o argumento você não precisa com desconto, oferta dessa celebridade até dispensável. Isso. E ele tá no comercial. E um que eu acho criativo, que é a linha que o Burger King seguiu, usando o desafio de comer um hambúrguer gigante e ainda falando da voz, zoando um lutador de MMA que está em voga agora, que é o patrocínio do Burger King. Aí eu queria saber da opinião de vocês esses três pontos. O ridículo, o aceitável e o criativo. E onde o cara vai... Putz, esse foi legal, usou celebridade, mas teve criatividade, o que foi desnecessário. É uma frase até do Eugênio Morrelin que ele falou, que a celebridade está sendo o piloto automático da criação. O cara vai criar, quem que a gente vai usar? Em vez de buscar no conceito, como a gente vai amarrar esse conceito para ficar criativo, para entreter na propaganda, né? Já que a grande polêmica é que propaganda é chato de assistir, né? Vem naquele break comercial. Porque antigamente era mais ou menos a função dos jingles, né? Exatamente. Não tem criatividade para criar uma mensagem textualmente ou conceitualmente muito forte, você cria uma musiquinha, chicletinho, que aquilo resolve. Eu acho que a celebridade está meio que indo nessa onda. Até que ponto a celebridade não é o piloto automático na criação, por exemplo, do Zezinho, que já trabalha com esse lance de produção? Já aconteceu lá com a minha produtora, caso de um cliente que manda o roteiro, que na verdade nem tinha uma agência, e ele falou assim, só que ele queria uma celebridade no comercial dele. Então, falou assim, procura aí algum global com 40, 50 anos. Partiu do cliente, né? Partiu direto dele. Global com 40, 50 anos e orça pra mim, pra ver se eu tenho condição de pagar. Obviamente. Olha esse no verso, um global de 40, 50 anos. Engraçadinho. E geralmente também acontece muito disso, do cliente geralmente fala, eu quero uma celebridade. Eu não sei o que eu quero não, mas eu quero um ator, um famoso para associar esse famoso à minha marca. Geralmente, isso acaba atrapalhando ou ajudando, dependendo do ator. Mas então assim, nesse caso a coisa não saiu, mas eu concordo contigo, assim, tem casos e casos em que a coisa pode ser muito bem trabalhada, vai ser gasto uma verba enorme, né? Eu estava vendo a respeito tem esse ponto da verba, né? Porque não é barato você colocar imagina duas celebridades. Eu estava vendo a respeito até do Anderson Silva mesmo, que ele surgiu como celebridade há pouco tempo, né, para a massa. Essencialmente depois do UFC Brasil, né? Que ele começou a encampar as principais campanhas nacionais. E aí essa especificamente do Burger King, ele cobrou foi R$500 mil. Ele é até simpático na hora de cobrar, porque tem gente que cobra muito mais. O Neymar tá em 2 milhões. O Neymar é o caso que daqui a pouco ele vai entrar no comercial. E o problema é esse, né? O comercial acaba ficando ruim porque usa alguém que não é ator, que não tem essa prática na frente das câmeras e coloca um jogador de futebol para falar alguma coisa, o cara não vai falar, não vai saber o que é, não vai... Ele vai simplesmente tentar atuar, coisa que ele não faz, não sabe fazer, e isso acaba prejudicando bastante o comercial. Eu tive problema com isso numa comercial de uma marca de surfwear, que eles botaram um surfista que é patrocinado pela marca para participar do comercial e vestido de Papai Noel.
Então, assim, não ponto convencia chegamos, nada. Pelejamos pra gravar com ele, a luz caindo. Surfista famoso. Virou Papai Noel. Virou Papai Noel. Então tinha o roteiro que se passava lá no tema natalino e tudo, e no final chegava ele. Mas aí eu coloco, até que ponto o papel de entender essa intimidade da celebridade com o roteiro é função da agência, do criativo, ou é função da produtora? Do cara, até que ponto a produtora tem autonomia para falar, esse cara não vai falar bem, ou esse cara não vai desembolar diante desse roteiro? Nesse caso eu não tive argumento, porque já era escolhido, porque ele nem receberia cachê de nada, porque ele já era patrocinado pela marca. Ele tinha que ser usado, tinha que ser usado. Já chegou o roteiro falando, vai ser o fulano de tal que vai... Nesse caso parece que o erro já vem direto da agência, porque ao invés deles organizarem o roteiro e deixar o surfista surfando de uma maneira diferente, ou passar o posicionamento da marca de forma certa, eles fizeram que facilitasse para ele no mínimo. Para facilitar, para poder ficar mais solto também na hora de gravar, na hora de... O que eu acho que os problemas com relação às celebridades são 99% das vezes culpa, entre aspas, da agência. Eu acho que a criação publicitária o cliente exigiu uma celebridade? Ok, o cliente exige verbo, o cliente exige, às vezes, uma linha de comunicação, exige um veículo, o cliente exige, ele está no papel de exigir. A produtora vai organizar a execução disso, vai contactar? Vai, mas quem cria ou escolhe a celebridade ou determina, você quer uma celebridade? Então, vamos pensar numa celebridade que tem a ver com a tua marca. Vamos pensar numa celebridade que tenha um universo de valores próximo do universo de valores da sua marca. O nome agência já vem de agenciar o cara para fazer então, certo. Eu acho que o cliente pode exigir celebridade, ok. Se eu sou uma agência boa de serviço, eu vou pegar uma celebridade compatível com o posicionamento daquele cliente. Que existem vários casos aí, e eu acho que é hipocrisia dizer, ou é reducionista e simplista demais dizer que celebridade em propaganda está saturada e não funciona. Não. Se bem feito, se bem utilizado, ela ainda hoje... É o caso que eu falei da propaganda de cerveja, né? Funciona, mas dá para moldar. Exemplos que eu acho aí que vão além desse que você colocou, de escolhas de celebridade bem planejadas, bem escolhidas e com total afinidade com o conceito de posicionamento da marca, é a Devassa. Quando a Devassa chamou Paris Hilton para fazer campanha de lançamento em mídia de massa da Devassa via escala industrial, o que é Devassa? Qual a primeira palavra que vem na tua cabeça quando você pensa em Paris Hilton? O que essa mulher passa? Devassa. Então, nesse caso, existe uma interseção entre os valores do produto e os valores da celebridade. Se acontece essa interseção, o público, o espectador começa a perceber esse universo de valores comum, começa a associar a marca à celebridade. E aí, caso interessante, é o também que eu acho que trabalha muito bem, veio na minha cabeça agora, é o Nextel, o que a Loduca faz com a Nextel, que eles pegam celebridades, Paralamas, o MVB e contam a história dele, eles entram no lance de contar a história, de superação, sem limite. Ele pegou o Sem Limite e jogou ali contando a história. Quem é fã, ali é agir com criatividade em cima da celebridade, não é aquele negócio banal de aparecer, vamos colocar a celebridade, porque... O caso que você cita aí do Burger King com o... Exatamente. Acaba que é grande, que é imponente, utiliza um cara que é grande, tem a voz fina, que é imponente, tem a voz fina... E botou ele pra cantar uma música que tem tudo a ver. E nesse caso da Nextel, como eles utilizam uma linguagem documental nos comerciais, o cara não precisa ser ator, ele pode ser que ele quiser, tem qualquer profissão. Então facilita, e mesmo às vezes quando sai um pouco mais apertadinha a interpretação dele, passa. Diferente de botar a Gisele Bündchen pra fazer um personagem na Sky, com um ator bom pra caramba, batido de comercial, mas bom pra caramba, do lado, o cara dá um banho nela. O Guga Kex, ele deu entrevista nessa campanha da Nextel, vou abrir um parênteses aqui rapidinho, que ele falou que quem criava o roteiro era mais o cara, por exemplo, era mais o cara do Paralamas do que a agência. Porque ele ia contar a história, ele passava pra agência... É quase um testemunhal, né? Um testemunhal mais ou menos dirigido. Até chegar muito bem amarrado, até chegar no conceito, que não tem limite. Um exemplo de inspiração, que é o Herbert Viana. Chegou nesse ponto. Isso é criativo, isso é usar a celebridade com criatividade. Entendeu? Outro caso também, eu acho, as Havaianas são clássicos. E assim, as Havaianas, a agência arredonda o texto, deixa um texto bem solto. E o coloquial pra caramba. Eu acho bacana das Havaianas que ela mistura
gente normal com celebridade. E a celebridade quase nunca fica por cima, a celebridade quase nunca leva vantagem. É uma coisa que mistura e cria uma identificação interessante também. Eu gosto bem dos Havaianas. Quem começou com isso até foi o Eugênio, ridicularizando como é que é o nome dela, que falava com a língua presa. Até publiquei o vídeo hoje. Era uma jogadora de basquete. Hortência. Eles colocaram ela para falar, ela não conseguia falar porque ela tinha a língua presa. Aí ele começou a dar a inverter a situação e ridicularizar o ator para falar da Havaianas. Porque a Havaianas, se for falar de case Havaianas, rende 7, 10, 20 jobcast. E eles começaram a fazer isso. E as Havaianas também fizeram muito bem. Existe uma diferença entre você utilizar celebridades em filmes e criar um elo, uma ligação entre a celebridade e a marca. Nenhum dos personagens dos filmes das Havaianas são o reflexo imediato, direto da identidade das Havaianas. São personagens, atores conhecidos, celebridades que atuam naquela situação determinada. Ao contrário do que tentam fazer com o Luciano Huck, do que tentam fazer com o Otávio, que é personificar a marca na figura do Luciano Huck. E aí entra naquele efeito, eu vou até pedir a opinião dos dois, naquele efeito que eu até citei brincando no post do blog, que é o efeito Lagoa Azul da propaganda. Se você está reclamando que Lagoa Azul passa direto, você vai assistir Lagoa Azul e Luciano Huck. Lagoa Azul e Neymar. Ou seja, o Neymar hoje ele bateu uma marca de 11 patrocinadores. Ele é claro, eu não tenho todos aqui, mas vai estar no post do blog. Ele é 11. E, igual eu falei, a válvula o que me incentivou a fazer isso foi aquele, queria a opinião de vocês, daquele comercial dele com o Ronaldo, da Claro, tipo, desliga você, e tá. Que aquilo agregou, a gente não sabe mais qual marca é, a gente só sabe que o Neymar tá ali. A gente assiste televisão e fala, o Neymar. Claro, Neymar, o tênis, o Neymar. Isso é ruim para a marca, porque a marca, quem assiste não sabe. O cara que está assistindo não está assistindo um comercial da marca, está assistindo o Neymar falando da marca. A gente entra em um dos problemas disso, né? Que aí tem o caso do Zeca Pagodinho, quando ele mudou de marca. Deu essa. Verdade. E aí, acho que o Neymar mesmo já teve esse caso de duplicidade de segmento. Não sei se foi telefonia. Mas isso eu acho que entra muito na hora do contrato de patrocínio dele quanto jogador. Aí ele tem que fazer determinados comerciais, só que aí o que acontece? A agência não entra e faz assim, temos o Neymar, vamos usar o Neymar de uma maneira bacana. Pensar o Neymar de uma maneira coerente. Já tem o Neymar, então roteiro, foda-se. Já tem o Neymar ali. Olha só, deve ser legal, vamos colocar, não, fala pra você, desliga você. Eu elegi esse comercial o pior do ano, pior de 2012. Já tem a celebridade, foda-se a criatividade. Exatamente. Um exemplo você liberou. Não, pode, foda-se, pode falar. Um exemplo bacana que eu acho porque o 10º patrocínio do Neymar foi a Volkswagen. E a Volkswagen já tem um histórico com um jogador de futebol e foi publicado no blog da Volkswagen Brasil que foi estratégico para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas, que ele queria usar o Neymar, o contrato foi isso, ele vai começar a andar de Amarok, vai começar a usar os veículos da Volkswagen e vai vir filmes da Volkswagen. Ele já fez a Volkswagen já fez com o Bebeto e com outro jogador, se eu não me engano. Filmes excelentes, com roteiros excelentes, aquele do Gol, que eu dei Era isso, então, pode citar esse. Só mesmo porque, não,